Oi, gente, eu sou a professora Patrícia e estou aqui para mais um momento de interação com vocês, depois de tanto tempo sem nos encontrarmos. Afinal, há algumas semanas que eu não apareço por aqui. Primeiramente, quero dizer que outubro é um mês maravilhoso, porque tem comemorações lindas. Comemoramos ao longo desse mês, o mês das crianças, e a vocês, minhas crianças, eu espero que vocês tenham sido muito felizes, né, durante a infância de vocês. E se você já é um pré-adolescente, que você tenha boas lembranças da sua infância. Então, a todos vocês, mesmo atrasados, eu desejo meus parabéns. E não tenham medo de ser crianças. Depois, na vida adulta, nós vamos sentir tanta falta dessa fase. É o mês dos professores, e aqui eu estendo os meus parabéns aos meus colegas. A todos vocês que estão aí auxiliando os nossos alunos nesse processo, ao longo desse período. Quero dizer que sou admiradora, assim como professora, de todos os meus colegas de trabalho. E que juntos faremos do comum algo extraordinário. A todos vocês o meu respeito, a admiração e os meus parabéns. E é também o mês de nosso estado, o mês do Piauí, essa terra tão querida, quente e acolhedora. Ou seja, são várias comemorações. Mas vamos falar dos nossos textos e dos nossos gêneros textuais. Hoje nós vamos analisar dois textos de gêneros diferentes. Mas eu quero dar uma atenção maior ao primeiro texto, já que o segundo texto ele é de um gênero que já foi explicado em outros momentos, que já foi trabalhado. Nós vamos abordar hoje um gênero textual que tem uma linguagem mista. Já ouviram essa expressão? Porque o que é que ocorre? Os textos eles podem ter uma linguagem verbal, quando o texto está todo voltado e alicerçado no uso da palavra. Um texto de linguagem não verbal, e aí a linguagem que vai predominar é a visual, são as cores, você entender toda a imagem. E um texto de linguagem mista, como vocês já devem saber ou deduzir, é aquele texto que mescla a linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Ou seja, a compreensão do texto vai depender da leitura visual e também da compreensão da palavra. Ele tem uma ligação com palavras e imagens. Um gênero que tem muito comumente o uso da linguagem mista são as histórias em quadrinhos e as tirinhas. As histórias em quadrinhos, ou HQ, são aquelas historinhas de gibis, né? Nos livros didáticos, muitas vezes aparecem as tirinhas, porque a tirinha ela é como se fosse, como o próprio nome diz, uma tira da história em quadrinho, né? Um pedaço. Geralmente a tirinha é um pouco menor, vem 2, 3, 4 quadrinhos ou apenas um. Então, a tirinha, como o próprio nome indica, é uma tira da HQ, um pedacinho dela. Nos livros didáticos, é muito comum aparecer tirinhas, ou as próprias histórias em quadrinhos um pouco mais extensas, com mais quadrinhos, tá? Mas eles são um gênero que se assemelham. É praticamente a mesma coisa. A diferença é porque a tirinha é apenas um trecho, um pedacinho. Mas o que é comum nesse gênero textual e que eu quero falar com vocês? A primeira característica é o tipo de linguagem, que eu já falei. Geralmente ela usa a linguagem mista. Mas eu posso ter também história em quadrinhos só com a linguagem não verbal, trabalhada só nas imagens também, tá? Pode acontecer. Mas é bem comum o uso da linguagem mista, que associa o texto verbal e o texto não verbal. Outra coisa também que vai ser bastante presente nas histórias em quadrinhos ou tirinhas é o uso de balões para indicar o tipo de fala. Eu tenho balões de fala, vou ter balões de pensamento, eu tenho balões que vão indicar barulho. Vários tipos de balões, dependendo do contexto e das situações, eu vou ter um tipo de balão específico para ilustrar qual a intencionalidade daquela fala ou daquele momento. Outra coisa bastante comum também nas tirinhas e histórias em quadrinhos é o uso de onomatopeias. Lembram do que é? Já ouviram falar? Onomatopeias é uma figura de linguagem que ela vai ser utilizada para poder representar sons. Representam sons. Um exemplo, quando eu digo assim, miau, é o som do gato. A palavra miau é uma onomatopeia. Au, au, é o som do cachorro. A palavra au, au é uma onomatopeia. Tic-tac, o som do relógio, né?
Então, está imitando um som, a palavra tic-tac é uma onomatopeia. É muito comum ocorrerem onomatopeias nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas, certo? Porque vai representar o som, uma determinada situação, ou do animal, ou do objeto, ou um barulho, justamente porque é um texto que usa a linguagem mista, tá? Então, são características bastante comuns nos textos do gênero quadrinhos ou tirinhas. Nós temos inúmeros autores bastante famosos no nosso país por escreverem histórias em quadrinhos, como Maurício de Souza, o Ziraldo e outros, né? Acredito que todos vocês já viram alguma dessas histórias em quadrinhos. Então, agora nós vamos fazer a leitura dos nossos textos. O segundo texto, ele é um texto retirado de uma revista, um texto mais informativo, né? Ele vai trazer algumas informações sobre o vírus da catapora. Vocês já tiveram catapora? Eu espero que não é muito legal não. Vamos fazer a leitura e identificarmos o que eles têm em comum e em que eles diferem. Em seguida, vamos analisar os itens, tá? Vamos lá? Então, façamos a leitura dos nossos textos. Texto 1. Observem que nós temos a tirinha e vocês precisam fazer a leitura também de imagens. Então, no primeiro quadrinho diz o seguinte: hoje vamos aprender um pouco sobre o novo vírus da gripe, que virou uma epidemia e está assustando a população. Apesar de ser mais perigoso que a gripe comum, não há razão para pan-a-tchum. Ouve-se, o espirro do menino. No último quadrinho. Pessoal, professora, lembrem sempre que esse gênero precisa que vocês dediquem atenção ao texto e às imagens. Façamos a leitura do segundo texto. Cuidados com a catapora. Clima seco e dias mais quentes. Receita propícia à propagação de vários vírus, inclusive o da catapora, que tem tirado o sossego de muitas crianças na região sul de Minas. O médico pediatra José Alencar Faleiros, de Varginha, explica que atualmente os casos de doença reduziram bastante em função das vacinas, mas mesmo assim ainda preocupam. Isso porque, uma vez instalada, a catapora requer cuidados, principalmente quando surge acompanhada de febre. Os anti-inflamatórios e vacinas não devem ser ministrados para não interferir no processo normal da doença. Nos casos de febre, analgésicos à base de pirona são os mais aconselháveis. Para diminuir a coceira, banhos com pergamanto. Jornal Hoje, em dia 3 de setembro de 2009. Vamos à leitura dos itens. Esses dois textos tratam de: alternativa A, a versão causada pela gripe suína. Alternativa B, doenças provocadas por vírus. Alternativa C, produção de vacinas antivirais. Ou alternativa D, relações entre clima seco e doenças. Observem que vocês vão analisar qual a temática dos dois textos, do que os dois textos tratam. Segundo item, analisando o último quadrinho do texto 1, por que o aluno ficou sozinho na sala de aula? Alternativa A, o sinal para o recreio tocou e todos saíram. Alternativa B, os alunos foram para casa porque a aula terminou. Alternativa C, a professora pediu que todos fossem pesquisar em casa sobre o novo vírus. Ou alternativa D, os alunos e a professora ficaram com medo do espirro dado pelo personagem do último quadrinho. Item 3. A palavra achu, presente no segundo quadrinho, representa o som de A, espirro, B, grito de dor, C, gargalhada ou D, choro. Lembrem-se que eu falei das onomatopeias. Nesse item, quer que você identifique qual onomatopeia está representando lá no quadrinho. Item 4. O trecho. Atualmente, os casos da doença reduziram bastante em função das vacinas, mas mesmo assim ainda preocupam. Isso porque, uma vez instalada, a catapora requer cuidados, principalmente quando surge acompanhada de febre. Retirado do texto 2. Representa: alternativa A, opinião do autor do texto. Alternativa B, a explicação do médico pediatra José Alencar Faleiros. Alternativa C, a análise feita pelo órgão
de saúde de Varginha? Ou alternativa D, o pronunciamento dos médicos de todo o país? Vamos analisar e responder as alternativas dos itens. Então, viram que nós analisamos 2 textos de gêneros textuais diferentes, organizados textualmente de formas distintas. O primeiro texto, uma tirinha. O segundo texto, um texto mais informativo, retirado de uma revista. Nós já vimos em outros vídeos e hoje as características desses gêneros. Mas o interessante é que vocês notem que no primeiro texto, no texto 1, predominava uma linguagem mista, né? Em que eu precisava identificar as informações verbais escritas e associar as imagens para eu poder fazer a minha compreensão, a minha leitura desse texto. O segundo texto, um texto verbal, em que toda a organização girava em torno da palavra. Porém, vocês devem ter observado que eles têm pontos em comum, como nós fizemos na leitura dos itens. Os textos, eles conversam entre si, mesmo sendo de gêneros diferentes. Cada um tem sua estrutura, tem seus suportes, suas características, mas podem apresentar temáticas similares, temáticas que coincidem e que se identificam, assim como também, de acordo com os gêneros, nós vemos que tem as características distintas, as características que os diferenciam. Muito interessante, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro, de mais essa interação. Em casa, procurem ler outros textos, em outros suportes e tentem identificar em que eles se assemelham, em que eles se diferenciam, tá certo? Porque a leitura, ela permite esse avanço, esse olhar que vai identificar e buscar pontos e temáticas comuns ou distintas. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Espero vocês no próximo encontro. Até lá!